Olá, tudo bem? O convidado de hoje é Luciano Lopes, presidente da BIH Bahia, associação que congrega o setor hoteleiro. Luciano, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E sem mais delongas, eu já começo na primeira pergunta. O setor de turismo foi seguramente um dos mais afetados pela pandemia. Eu gostaria que você trouxesse para a gente o cenário de hoje. Olá, Núbia. Mais uma vez é um prazer estar compartilhando essas ideias com você. Você sempre voltada aí a esse mundo empresarial e tenho certeza que vamos fazer aí uma belíssima entrevista. Nesse momento, Núbia, a gente vem enfrentando aí uma dificuldade muito grande, né? O setor passou aí esse ano de 2020, sobreviveu, melhor dizendo, porque a gente vinha, quando começamos a pandemia em 2020, a gente saía de uma alta estação. O mês de janeiro, fevereiro, com carnaval, com verão, com Natal, os hotéis, possibilitou os hotéis aumentar o seu oxigênio para enfrentar a baixa temporada, e não a pandemia. E com isso veio a pandemia, todos os recursos, né, que estavam ali separados para suportar os meses de março, de abril, até o mês de junho, julho, que são meses normalmente de baixa estação, os hotéis tiveram que fazer investimentos para poder pagar as despesas do mês, as rescisões de contratos de trabalho, para manter o hotel funcionando, ou seja, manter o hotel ali funcionando para não deixar que esse equipamento ele se acabe caso ele fique fechado, né? Porque o hotel mesmo fechado, ele requer manutenção. E com isso, veio os créditos, veio as medidas provisórias, né, que possibilitou reduzir contrato de trabalho ou até mesmo suspender os contratos de trabalho. E isso fez com que Você o tem até segmento... pontuado isso, Luciano, em relação a isso, você tem pontuado, eu já vi em alguns momentos, que é emergencial se voltar a todas essas medidas de preservação do emprego, né? Porque o ano passado havia isso, redução dos contratos, suspensão. Este ano é um momento atípico, não tem nada disso e o cenário está pior. Exatamente. Então a gente precisa, o mais rápido possível, né, que o governo federal aprove, né, ou seja, que assine essa medida provisória que possibilite reduzir a redução de carga horária, a suspensão de contrato de trabalho, para que a gente mantenha aí a mesma situação do que foi a crise enfrentada no ano de 2020. A gente ainda enfrenta uma situação muito grave, só que agora, com o incremento da contaminação da Covid, o fechamento do comércio, das cidades, de uma forma em geral, tanto aqui na Bahia como em outros estados, a situação ela se agrava. E diferente do que foi o ano de 2020, esse ano de 2021 nós não tivemos carnaval, nós não tivemos alta estação, então os hotéis, com as reduções das reservas, o grande número de cancelamento, nesse exato momento, nós estamos aí na UTI, estamos numa situação muito difícil e que requer medidas rápidas do governo federal, do governo estadual e do governo municipal para poder a gente sobreviver, para evitar um grande número de pessoas desempregadas, para evitar o fechamento de muitos negócios, de muitos hotéis, e essa tem sido, Núbia, a nossa batalha diária junto a esses governos, tanto federal, estadual e municipal, para que a gente possa conseguir o máximo de benefício possível para o nosso setor. Por falar em impostos, vocês têm reivindicado, inclusive, adiamento de pagamento de tributos, tanto estaduais como municipais e federais. E agora o Ministério da Economia sinalizou para um adiamento de recolhimento de impostos para aquelas empresas do Simples Nacional. Você acha que isso já ajuda? E o que mais precisa acontecer em relação à questão dos tributos para o setor de turismo? Essa primeira medida, ela só vem fazer apenas um paliativo, né? Ou seja, para aquelas micros e pequenas empresas que são optantes pelo Simples, já se possibilitou um adiamento no pagamento dos impostos para meses subsequentes. Só que o impostos, Nubia, é sobre o faturamento. Esse mês de março, mês de abril, nós já não teremos faturamento. Então, o impacto efetivo dessas mudanças é muito pouco. O que a gente espera
O que a gente espera é que nós possamos ter isenção de impostos e aquelas pessoas que estão com impostos vencidos possam fazer um parcelamento sem multa e sem juros para minimizar esse efeito no fluxo de caixa. Sem essas medidas, volto a dizer, vai ser muito difícil a sobrevivência do setor de turismo, mesmo no período pós-pandemia. Então, precisamos de medidas agora, rápidas e emergenciais, para que a gente possa sobreviver. O que nós estamos pedindo é um oxigênio, um ar, para que a gente possa respirar, para que a gente possa sobreviver e conseguir atravessar essa crise com o menor obstáculo possível. Uma outra demanda, né, que tem sido constante nesse momento extremamente crítico para o setor, tem sido aí a prorrogação dos prazos de pagamento de quem recorreu aos créditos, aos financiamentos no ano passado, que não conseguiu sequer honrar as parcelas. E já há, assim, um volume de muitas empresas nesse momento também precisando de crédito para manter, como você comentou aqui no início do nosso papo, as despesas, porque o hotel está fechado, mas ele tem despesas de manutenção, ele tem a folha para pagar, ele tem custos, né, que são custos fixos. Como é que está a negociação em relação a isso? De prazos de financiamento para aqueles que conseguiram aí acesso a crédito no ano passado, que a gente já estava em pandemia. Exatamente. A gente também, além de estar buscando novos créditos, né, para os hotéis que vão precisar, nós estamos também, pleiteamos ao governo federal, sobretudo o Pronamp, que já conseguimos aí adiar por 3 meses o pagamento desses empréstimos, o início do pagamento desses empréstimos. A gente já avalia que é muito pouco, vamos precisar de mais, mas é o primeiro passo. E estamos também pleiteando que, além de você ter esse adiamento do pagamento, a gente consiga aumentar o prazo de pagamento do que foi contratado no ano passado, para desta forma reduzir as prestações mensais e, com isso, melhorar o fluxo de caixa desses hotéis. Porque sem faturamento vai ser muito difícil a gente poder pagar esses empréstimos que foram contratados. Eu imagino, Luciano. E a gente falando em financiamento, para todos os setores da economia, não apenas para o setor de turismo, a queixa tem sido muito grande desde o início da crise em relação à dificuldade de acesso a crédito. A gente sabe que hoje o crédito, os recursos estão concentrados na mão de grandes bancos, né? São bancos públicos e privados que concentram crédito nesse país. Eu gostaria de saber qual é a sua avaliação nesse momento. Você acha que é preciso rever essa política, que os bancos, tanto os públicos como privados, precisam dar uma contribuição maior nesse momento? Porque você falou há pouco que o setor vai precisar de mais crédito. Será fundamental, Núbia. Hoje, o acesso ao crédito é uma realidade ainda muito distante para a grande maioria das empresas. A gente verificou isso em 2020, a gente brigou fortemente com o Dizem-Bahia, com o Banco do Nordeste e com bancos públicos como Caixa Econômica Federal, bancos mistos como o Banco do Brasil, bancos privados, para que esse crédito realmente chegasse na ponta para quem precisa. O que a gente viu... Chegou muito pouco, infelizmente. Chegou muito pouco. Não chegou no volume e na quantidade necessária para atingir a grande maioria das empresas, né? A gente sabe que a obtenção de crédito não é um processo fácil. Também ele não pode se tornar algo inalcançável. As pessoas precisam ter acesso ao crédito. Esse processo ele precisa ser mais rápido e mais célere, porque se ele demora de chegar, a empresa já quebrou. A empresa já não vai conseguir. Ele está na guerra, né, Luciano? É um momento de exceção, né? Exatamente. Eu acho que nos períodos de guerra, a gente precisa ter tratamentos diferentes. A gente não pode ter sempre as mesmas soluções para os problemas normais. Nós estamos em guerra, como você falou. E na guerra, vale a regra da exceção. Vale flexibilizar. Você não pode, por exemplo, exigir agora que uma empresa que já passou o ano de 2020 toda em uma situação difícil, de crise, quando for tomar crédito, um banco público, por exemplo, exige uma certidão de tributos. Como é que o empresário vai conseguir pagar os impostos se ele já vem enfrentando uma situação muito difícil? E o pior, sem parcelamento desses tributos, como é que ele fica em dias?
Então, precisa haver, da mesma forma que teve em 2020, uma flexibilidade para as certidões, por exemplo, temos que ter também para esse ano de 2021. Porque senão, Núbia, o problema que nós teremos, ele será muito maior do que o que nós estamos enxergando. Porque a pandemia, esperamos que essa vacina, realmente até o final de 2021, no máximo primeiro tri de 2022, a população, de uma forma geral, já esteja vacinada, porém você vai ter o efeito pós-Covid. As empresas não vão se recuperar de uma hora para outra. Essas empresas vão demorar de se recuperar. Então temos que ter as ações agora, emergenciais, e certamente para 2022, caso a população já esteja toda vacinada, teremos que ter um plano de médio e longo prazo para poder nós reerguermos essa economia. E parte desse crescimento da economia parte, sobretudo, em preservar as empresas, que são as grandes geradoras de empregos e de renda no Brasil. Que ações você acha que, neste momento, são mais emergenciais para apoio às empresas do setor de turismo, à hotelaria, para que realmente elas possam sobreviver no pós-pandemia, como você comentou, e preservar empregos? Se a gente fosse elencar as principais medidas para ontem, o que você sugere? O primeiro passo, Núbia, que nós temos que fazer, que o governo federal tem que fazer, é conceder créditos emergenciais, linhas de crédito subsidiadas, com juros atrativos, com prazos de pagamentos longos. Segundo, a medida provisória é urgente. Precisa fazer a medida provisória para redução de carga horária e possibilitar a suspensão de contrato de trabalho, porque senão a gente vai ter uma grande quantidade de pessoas desempregadas, porque as empresas não vão conseguir pagar os salários e tampouco pagar as rescisões do contrato de trabalho. Então esse é um tema muito importante para evitar um grande caos social. Um outro aspecto é a questão dos impostos. Precisamos de forma urgente de isenção de IPTU, isenção de impostos, de taxas, porque as empresas não conseguem, as empresas não estão funcionando. Como nós vamos pagar IPTU? Como nós vamos pagar taxa de funcionamento se nós não estamos em funcionamento? Então, essas são 3 medidas fundamentais, centrais, para que a gente possa dinamizar e manter a economia funcionando de forma mínima, para assim que passar esse período crítico, as empresas voltarem a crescer e, consequentemente, voltar a termos mais emprego e mais renda nas cidades e no país. E só para a gente finalizar, Luciano, como é que você avalia essas medidas restritivas dos governos? Os governos estaduais em várias regiões do país estão restringindo mais as atividades do setor produtivo, justamente para preservar vidas, para conter esses números absurdos aí de óbitos no país. Como é que você avalia isso? Tem aí uma dicotomia, algumas pessoas apontam, não, vamos pensar na economia, outros, não, a gente precisa priorizar, salvar vidas. Você acha que existe separação? Algo a escolher, salvar vidas ou salvar empresas, ou o planejamento deve ser o equilíbrio? Como é que você avalia? Exato. Como você avalia as medidas? A gente sempre, Núbia, desde quando começou a pandemia, em março de 2020, o nosso foco sempre foi a preservação das vidas. Todas as medidas que levam em preservar a vida, nós somos favoráveis. No entanto, no caso dos fechamentos, a gente entende que precisa ter um equilíbrio. Você não pode fazer um fechamento geral e, ao mesmo tempo, você vai gerar um grande caos social. Então, a gente entende que precisa ter medidas parciais, de reabertura parciais, com horário de funcionamento distintos, né? Abrir shopping em horário, abrir bar e restaurante no outro, abrir o comércio de rua em determinado horário, para evitar uma grande explosão de pessoas na rua. Porque o que a gente vê na prática, mesmo com os decretos em andamento, quando a gente olha o transporte público pela manhã e no final da tarde, a gente vê uma grande quantidade de pessoas na rua. Então, é por isso que a gente entende que o caminho é o equilíbrio. É o equilíbrio de preservar as vidas das pessoas, que isso é prioridade máxima, e o equilíbrio em manter uma atividade econômica minimamente funcionando para que não pare de vez. E quando você para de vez, para você retomar, é muito difícil. O reflexo
econômico ele vai ser muito maior. Luciano, muito obrigada por sua entrevista. Lhe desejo muito boa sorte, força. É um momento muito difícil, mas vai passar. Obrigado, Núbia. Agradecemos a oportunidade de estar falando nesse canal muito importante. Fica com Deus e um forte abraço.